Beba água. Boa noite a todos, sobretudo os que estiverem vendo aí no YouTube. Olha, já entrou gente. Fantástico. Boa noite aí, boa noite pessoal, boa noite quem entrar por agora, boa noite quem vir também a gravação depois no YouTube. Para quem acompanhar no YouTube, eu peço por favor, na gentileza assim, de deixar já um coração, um like, né? Para poder isso daí dar mais relevância ao vídeo e à causa aqui que eu tô, nessa luta aí que eu tô travando, para divulgar a boa arte, o trabalho de um pianista, né? Eu sempre trago aqui temas interessantes, relevantes e importantes para a construção de um pianista, né? De um músico, de um pianista artista. E justamente eu estava percebendo, conversando não apenas com alunos, mas com colegas, enfim, e não só no meio da música, mas, enfim, eu tenho percebido um problema muito grande, inclusive em mim, tá? Um problema muito grande de concentração, né? De foco, assim, como que a gente consegue se manter focado, se manter estudando e conseguir ter um estudo produtivo, né? Então, assim, ao invés de falar, eu até fiz uma pequena enquete aqui no Instagram, enfim, falando, vocês preferem que eu fale sobre poética musical, que era o que eu tinha em mente de falar hoje, ou trazer temas um pouco mais enfim, ou trazer temas como eu propus, né, sobre a concentração, né, trazer temas assim, um pouco mais ligados à psicologia, talvez, ou algo assim. E, curiosamente, sim, a concentração venceu, assim, de lavada, né, na enquete que eu fiz. Então, assim, é um problema crônico, praticamente, que tem acontecido hoje com muita gente, e é isso, então, que eu vou trazer, talvez, nas próximas lives, inclusive, né? Uma coisa, assim, pra ajudar a gente. Boa noite, meu amor. Boa noite, meu amor. Minha namorada linda, perfeita, maravilhosa, está na live. E meu primo também. Boa noite, meu querido. Como é que você tá, meu caro? Vamos lá. Então, vamos lá. Hoje vai ser o tema concentração, tá? Eu vou trazer aqui dois exercícios bem práticos, pra gente treinar foco, exercícios de foco e concentração. E eu vou voltar com isso, eu não sei se eu vou voltar já na próxima live. Na próxima live tem um outro assunto para trazer, que seria postura, mas, enfim, vamos lá. Vamos começar isso aqui, então. Bom, na live anterior eu falei sobre aquela tal postura meditada durante a vida, né? Eu passei um exercício aquele exercício de, ok, você não está cumprindo, por exemplo, você está lá estudando piano, aí de repente você sai, você vai fazer alguma outra coisa e acaba dispersando os seus pensamentos, acabam indo para outro canto, aí você corta e volta para aquilo que você deveria estar fazendo, né? Daí a importância de uma agenda organizada, saber exatamente o que você tem que fazer na hora. Isso aí justamente ajuda, porque assim que você começa a desviar, você corta e volta, né? Eu falei sobre isso na live anterior. E eu falei da postura meditada, né? Que eu acho que eu brinquei com isso aí até, que me veio em mente, que foi... Eu falei, você não precisa, tipo, não é aquela meditação que você vai raspar a cabeça, vai para as montanhas tibetanas para poder ficar lá meditando. Não, não é isso. É uma postura meditada, é uma postura reflexiva, tipo, refletir realmente, de uma postura assim... Você vai meditar em relação às coisas que você tem feito, né? Você vai pegar, por exemplo, não sei, você tá vendo o celular, enfim... meditar o lugar do celular na tua vida, meditar o lugar da Netflix, assim, refletir a respeito dessas coisas que nos traem, né? Que nos levam à traição do nosso propósito, né? Então, enfim, tá falado na live anterior. Hoje eu queria também falar de meditação, mas dessa vez é meditação mesmo, né? Mas não é aquela meditação que a gente acostuma ouvir, que é esvaziar. Peraí, desculpa, pessoal, eu esqueci de contar o tempo, porque senão eu me empolgo e falo demais. Deixa eu só abrir aqui o programa rapidinho, tá? Peraí. E pronto, vamos lá. Mas não é aquela meditação que você vai esvaziar a mente, né? Hoje é um outro tipo de meditação, é justamente um exercício de foco. Eu não sei de onde que isso vem. Eu ouvi em algum lugar, enfim, algum escritor que é muito conhecido, mas eu realmente não lembro. Eu tentei lembrar, pesquisei e não lembro. Mas é um senhor que trabalha... Ele é escritor, poeta e escritor. Ele trabalha com leitura também, né? Faz parte do trabalho dele, é a leitura. E ele estava falando justamente da realidade da pandemia, né? O que aconteceu com a pandemia? Durante a pandemia, parece que isso aí se tornou
uma pandemia, um problema global mesmo de concentração. Ele falou que quando ele está lendo um livro, ele está com muita dificuldade de ler, está com muita dificuldade de se concentrar no que ele está lendo. E ele até brinca, ele fala, parece que eu estou parindo um filho quando eu estou lendo, sabe? E eu tenho percebido também, não só nos outros, mas também em mim, uma grande dificuldade assim, de concentrar. E assim, um grande problema disso aqui está vindo justamente dessa conexão, essa ultra conexão com a internet que a gente está tendo com o celular, né? Esse aparelhinho nosso aqui, isso aqui é um aparelhinho do capeta que está sugando o nosso poder de concentração, né? Então, eu estava lendo aqui brevemente, né? Uns artigos justamente de Internet Game Disorders, né? Disorders, eu não sei pronunciar em inglês, onde fala justamente assim, da gravidade da influência desse aparelho, do celular e da internet, né? Que aconteceu durante a pandemia, da internet no nosso cérebro mesmo, né? A gente está com lesão física no cérebro por conta disso daqui. Então isso daqui, bom, lesão física e assim, e se a gente não consegue concentrar em alguma coisa por 15 minutos, não, mentira, se a gente não consegue ficar sem o celular por 15 minutos, a gente pega o celular, põe o celular de lado, se a gente não consegue ficar sem ver o celular por 15 minutos, isso aí significa que a gente está lesado fisicamente no nosso cérebro. Então assim, olha a gravidade disso aqui. Então hoje eu vou passar um pequeno exercício aqui, então, vou tentar ser bem breve, mas, enfim, eu sempre falo isso e sempre fico mais de 20 minutos. Mas, vamos lá. Eu vou tentar ser bem breve, passar um exercício aqui pra gente começar a trabalhar nisso, tá? Inclusive, eu vou confessar uma coisa pra vocês ao longo da live que aconteceu comigo essa semana, que eu tava preparando a live de hoje, eu fiz o exercício e eu falei, caramba, tá grave. Mas daqui a pouquinho eu falo. Então, vamos lá. Bom, novamente eu vou colar aqui, eu fiz umas pequenas notinhas só pra não me perder, tá aí para seguir uma linha também de raciocínio. Então, vamos lá. Nossa mente, né? Assim, a sensação que eu tenho, e a sensação assim, que é comum ter, é que enquanto a nossa mente parece que é um monte de cavalo selvagem, naquela tempestade maluca, né? A realidade hoje tá assim, né? E, sabe, parece assim que eu tô tendo que, sei lá, pensamento vai para um lado, vai para o outro, e eu tô tendo que domar aqueles cavalos malucos, assim, eu jogo a cenourinha pra ele ir pra lá, depois eu jogo um brinquedinho pra um outro pra poder ir pra lá, e caramba, assim, tá um caos a mente da gente. É ou não é assim? Acho que todo mundo tá sentindo um pouco isso, bom, pelo menos os que estão aqui nessa rede social, enfim. Então essa é a realidade da nossa mente, né? E, bom, vamos lá, aí uma coisa que eu também anotei aqui, a gente sabe o que a gente deveria estar fazendo. No fundo, a gente sabe. Se a gente parar, senta numa cadeira e fala, caramba, peraí, o que eu tenho que fazer agora? A gente sabe responder. Mas a gente sabe, assim, o que a gente precisa para tocar melhor. A gente sabe que a gente deveria estar tocando piano, o que a gente deveria trabalhar, a escala, tudo. A gente sabe essas coisas, mas... Tá, eu deveria estar estudando piano, mas por que então que eu não vou pro piano? Por que a gente não faz o que a gente se propõe? Por quê? É justamente essa desordem aqui dentro que a gente está tendo, né, que hoje a gente vai dar o primeiro passo para começar a resolver isso, tá? Então, vamos lá. Justamente, eu queria passar aqui um treino de foco. A gente não vai treinar aqui, é claro, mas a gente vai passar um treino de foco, tá bom? Importante falar, isso não se treina na hora de estudo. Não adianta você estar um caos na tua vida, com tudo. Eu já falei isso aqui também naquele tema de sinceridade, enfim, de fidelidade. Essas coisas assim, não se treina apenas na hora do estudo. É por isso que é tão difícil também tocar piano, porque para pessoas normais, o ato de tocar piano, de estudar piano, de tocar piano, de virar um pianista, de se desenvolver enquanto pianista, não adianta a gente só tentar trabalhar aquilo no piano. A gente tem que ser de fato aquilo, tá? Então assim, exercício de foco, concentração, não adianta a gente estar um caos na nossa vida, celular, tudo, internet, não sei o que, e a vida pra lá e pra cá, e de repente a gente quer ficar 2 horas estudando, concentrado, não adianta, isso não vai acontecer. A gente tem que, de certa forma, a gente tem que se transformar nessa pessoa focada, nessa pessoa com concentração em tudo que a gente faz, tá? Então, primeira coisa assim que eu queria mostrar aqui pra vocês é um negocinho que vai durar 5 segundos, 10 segundos, 10 segundinhos. Eu espero que, assim, eu convido vocês a fazerem esse pequeno exercício, tá? A gente vai fechar os olhos e eu queria, assim, que vocês levassem a concentração de vocês, o foco de vocês para a audição de vocês. Então, vai lá.
fecha os olhos agora, fecha os olhos e ouve. O que que você está ouvindo? Se pergunta, o que que eu estou ouvindo agora? Por exemplo, se eu fecho os olhos aqui agora, eu consigo, por exemplo, ouvir meu vizinho andando, consigo ouvir a coruja lá atrás e o barulho do computador, né? Então, assim, vocês fazendo isso, vocês percebem assim, caramba, olha só, a minha atenção estava em um lugar e eu consigo focar a minha atenção, trazer a minha atenção para um dos sentidos, né? Que seria a audição. Consegui fazer isso agora. Então, assim, o cérebro humano, a consciência humana, o ser humano é um bicho fantástico, é o bicho mais fantástico da natureza. O nosso cérebro, nossa constituição, do jeito que a gente foi feito, cara, nós somos máquinas fantásticas, perfeitas, né? Então, assim, a gente é o único animal que consegue fazer isso, tá? Então, caramba, a gente tem que trabalhar isso aí, porque a gente tá perdendo isso, né? Então, o que eu queria propor aqui para vocês hoje justamente é um exercício onde a gente vai conseguir trazer o foco, um exercício de foco onde a gente vai justamente trazer o foco para diferentes áreas. E são essas áreas que eu queria explicar agora, tá? Então, rapidamente, eu queria fazer um negócio desenhado, só que eu não sei compartilhar a tela pelas lives, então eu vou fazer na mão mesmo assim, então espero que vocês consigam entender. Então vamos lá, eu quero que vocês imaginem um círculo, né, uma folha de papel, um círculo, assim, e vocês vão dividir o círculo em 4, tá? Então, dividir o círculo em 4 quadrantes diferentes. No primeiro quadrante estarão os nossos sentidos, os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, essas são as primeiras coisas que a gente vai... é a roda da consciência, né? Então, a gente pode trazer a nossa concentração, o nosso foco para um desses sentidos, né? Então, por exemplo, se você faz isso assim com a mão, né, você consegue sentir a temperatura, o quentinho de uma mão na outra. A gente está usando tato aqui. Então, a gente consegue usar o tato. Ou na audição, como a gente acabou de fazer, né? Ou na visão, por exemplo. No exercício que eu vou passar, justamente, tem um exercício que é justamente a gente pode focar mesmo, um ponto fixo, né? E a gente vai ficar um tempo, que são justamente, eu vou passar o exercício depois, mas, enfim, são 15 minutos, a gente vai lá ficar focando naquilo durante 15 minutos e a gente vai começar a perceber, por exemplo, a gente vai começar a trazer para a consciência tudo que a gente consegue ver aqui do lado, por exemplo, eu consigo ver minhas mãos aqui do lado, né? A luz, enfim. Então, a sombra, até a sombra eu consigo ver. Então, bom, a gente pode trazer então para todos os nossos sentidos, né? Então, o olfato, assim, né? Você fecha os olhos, desconecta um dos sentidos. O ideal é desconectar a visão, porque a visão ela puxa muita informação. Então, o ideal é desconectar a visão, justamente prestar atenção na audição, no olfato, no paladar, o gosto, enfim. Vocês sempre vão escolher, a gente sempre vai escolher um dos sentidos para fazer esse exercício. Na segunda parte da roda da consciência, na segunda parte vai estar justamente o mundo interno nosso, o mundo físico interno. Então, assim, se a gente decide concentrar, fazer esse exercício focando nessa parte interna nossa, o que vai acontecer? A gente consegue perceber, por exemplo, o nosso coração batendo, a gente começa a sentir o nosso coração batendo, a gente começa, por exemplo, a gente pode prestar atenção no diafragma mexendo, né? O nosso pulmão, a gente consegue sentir os pulmões se expandindo e a gente percebe que, na verdade, nossa respiração é muito curta até. A gente respira de forma muito curta. A coisa mais incrível quando eu faço esse exercício é justamente a gente consegue sentir a circulação do nosso sangue. Olha só, são tudo coisas que são inconscientes, né? Mas a gente consegue... São automáticas, mas a gente consegue trazer consciência para aquilo. Né? São automáticas, mas a gente consegue sentir. Então, justamente, quando a gente faz esse exercício de forma bem concentrada, como eu vou propor, a gente consegue sentir, por exemplo, o sangue, ele vem primeiro para cá, depois ele vai para a ponta do pé. A gente consegue sentir, assim, a diferença de distância. Tipo, bate aqui, passa por aqui, depois vai para o pé. A gente consegue sentir o sangue correndo através das veias, né? É fantástico fazer esse exercício. No próximo quadrante, então, tem aqui, né, os 2 quadrantes, que são o mundo, a gente pode chamar de mundo concreto, né? São os 5 sentidos, né? A cadeira, por exemplo, sentir a cadeira, o peso que você exerce na cadeira, por exemplo, está usando tato, enfim. Sentir também
o mundo interno, né? Trazer a concentração para o mundo interno, para a respiração, por exemplo, que é o mais comum nesse tipo de exercício. Então, trazer a consciência para lá e ficar lá por 15 minutos. Eu vou explicar com mais detalhe daqui a pouco. No terceiro quadrante, e é aí que entra o problema. É aqui que começa a ficar grave o negócio. No terceiro quadrante são os nossos pensamentos e sentimentos, né? Então, o que acontece? Onde é que a gente passa mais tempo? Né? Onde é que a gente passa mais tempo na nossa vida? A gente está prestando atenção concretamente no que a gente está sentindo, no paladar, quando você põe uma garfada na boca, por exemplo, você sente o gosto ou você está perdido nesse turbilhão maluco, né, que são os nossos pensamentos, né? E aqui que entra justamente a gravidade. A gente sempre está, a maioria das pessoas, pelo menos, estão perdidas, estão sendo escravas deste quadrante, né? A gente está submerso neste quadrante. E aí que está o problema. Por isso que a gente não consegue estudar piano, por isso que a gente não consegue ler, por isso que a gente não consegue nem mesmo ter uma conversa decente com um amigo, por exemplo. Então, e aqui entra um problema, por exemplo, que o Augusto Cury, ele descreve, né, que ele deu o nome de síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Porque o que acontece? A gente tem um estímulo, a gente tem um pensamento em relação a esse estímulo. Né? Aconteceu alguma coisa, qualquer, tipo, sei lá, o copo caiu, sei lá, qualquer coisa que nos acontece. O celular que toca, o celularzinho ali que toca, a gente está estudando, tem um celular que toca, a gente tem aquele estímulo, vem um pensamento. Vem um pensamento, a gente tem um sentimento em relação àquele pensamento. Aquele sentimento, né, pode ser, sei lá, um sentimento de curiosidade, sei lá, qualquer coisa. Aquele sentimento produz um outro pensamento, que produz um outro sentimento, que produz um outro pensamento. E esse negócio vai virando uma bola de neve, quando a gente vê, a gente não consegue mais voltar. A gente está preso nessa bola de neve e a gente não consegue mais voltar, né? Então, assim, essa é a síndrome do pensamento acelerado. Segundo Augusto Cury, é uma epidemia hoje que a maioria das pessoas estão sentindo, sobretudo após a pandemia, tá? Então a gente fica perdido nesse fluxo de ideias. Então, assim, tá, deixa eu saltar aqui um pedacinho só, porque isso aqui não é tão importante pra falar. Tá, beleza. Então, assim, um exercício, já um pequeno exercício, queria trazer dois, né? Já um pequeno exercício, quando a gente se percebe preso nesses pensamentos, nessa loucura, nesse turbilhão de loucura que é a nossa cabeça, a coisa que a gente tem que focar, que esse é o exercício, é a primeira coisa, que é a coisa mais fácil, assim, para trazer a gente de volta, é foca na respiração. É daí que começa tudo. Esse vai ser o nosso pilar. Então, assim, tá preso, tá maluco, não sei o que. Peraí, eu deveria estar estudando, não sei o que. Peraí, caramba, como que eu volto? Peraí, para. E fica ali por um tempo. Foca na respiração, volta. Respira, sei lá, 3 vezes, por exemplo. Né? Este vai ser o nosso pilar principal. É a coisa mais fácil que vai trazer a gente de volta para a consciência, tá? Para o controle, para o autocontrole. Tá bom? Então, esse é o pequeníssimo exercício que eu já queria trazer. Mas, é claro, tem o exercício maior, né? Mas, antes disso, só o próximo quadrante, que é de extrema importância para nós músicos. Extrema importância para nós músicos, que é o quarto quadrante, que são os outros, onde se encontram os outros, o ambiente e o universo, de uma forma geral, né? Enfim. Então, assim, aquela vozinha maluca que a gente tem na cabeça, por exemplo, quando a gente está conversando com alguém, que impede a gente, por exemplo, de prestar atenção em alguém, a gente vai tentar calar aquela voz que está na nossa cabeça. Você lembra que eu falei? Não se treina isso apenas quando a gente está estudando piano. É impossível. Então a gente tem que treinar nas ocasiões que a gente tem na vida. Então, assim, tá conversando com alguém, é muito comum ter aquela vozinha que já quer responder ou que está em outro lugar. Tipo, você vai calar aquela vozinha e vai justamente se perguntar, ok, mas peraí, por exemplo, aqui agora. Calar a vozinha aqui agora, por exemplo. Ok, o que o Gustavo está sentindo? Né? Como será que o Gustavo está agora? Como será? O que será que ele está pensando? Como, sabe, sei lá, por exemplo, ter curiosidade, tipo, focar na pessoa, né? Então, assim, nesse quarto quadrante a gente foca na pessoa. O foco não é mais a gente, não é mais o mundo interno, não é mais os nossos sentidos, não são mais os nossos pensamentos, é o outro, né? Então, assim, esse é o quarto quadrante, né? No outro. Então, assim, colocar o foco fora de si mesmo, né?
E também no ambiente, o que que isso aí quer dizer? Por exemplo, tá comendo um ovo, se perguntar, ok, da onde vem esse ovo que eu tô comendo? Por exemplo, começar a se perguntar, caramba, isso aqui saiu de uma galinha, tipo, da onde vem isso aqui? Você tá, de certa forma, você tá saindo de si e tá conseguindo embarcar num pensamento que tá fora daqui, sabe? Então, do concreto, por exemplo, concreto na parede, caramba, olha só, tá conectado, né? Ao mundo, a gente precisa justamente estar conectado, a gente vai entender que é algo muito superior que a gente, né? Então, assim, a gente conseguir sair de si, sair aqui de dentro, tá? Essa é a ideia dessa live, porque é isso que deixa a gente tão perdido e com tanto problema de foco, né? Assim, com tanto problema de concentração, tá? Então, por que que esse quarto quadrante também é importante pra gente? Por exemplo, se está lá tocando numa sala, se você, assim, tá só habituado a prestar atenção em si, a prestar atenção nos teus pensamentos, a prestar atenção nos teus sentimentos, caramba, tem pessoas ouvindo a gente, como é que a gente vai projetar o som de forma adequada, por exemplo? A gente tá lá tocando, só que a gente tá preso aqui dentro, cara, preso aqui dentro, nas nossas sensações físicas, só que a gente vai tocar e o som tem que ser projetado, e cada sala exige um toque diferente, as pessoas estão lá ouvindo, como é que será que elas estão ouvindo isso que eu tô fazendo aqui agora, sabe? Então, assim, é importante também saber passar o tempo neste quarto quadrante, para nós músicos, sobretudo, tá? Então, assim, se treina isso numa conversa mesmo, numa live assistindo, né? Então, justamente, a ideia aqui é que a gente seja mestre da nossa mente. A gente consegue pegar esses cavalos malucos que estão aqui dentro e a gente consegue domá-los, né? Se lembra, nós seres humanos, a gente consegue fazer isso. A gente é o único animal. A gente acabou de fazer aqui, concentrar, trazer o foco para a audição. Então, assim, é exatamente esse o exercício. Como que vai ser esse exercício? Eu não aconselho fazer com menos de 5 minutos. 5 minutos, não. Tá? Eu aconselho fazer isso aí com pelo menos 10 minutos para começar. Tá? O que a gente vai fazer? Vai escolher conscientemente, todos os dias, idealmente, 2 vezes por dia, a gente vai trazer a nossa concentração, vai escolher um desses pontos que não seja o terceiro quadrante, né, dos pensamentos e sentimentos, a gente vai escolher ou os 5 sentidos, ligar um dos 5 sentidos, é um ponto bem preciso, um dos 5 sentidos, ou ligar uma das coisas internas, por exemplo, pode passar 10 minutos, 15 minutos, focado na respiração, ou focado justamente no batimento cardíaco, ou no movimento. Caramba, olha só, é interessante porque quando o coração bate, a gente começa a perceber, por exemplo, depois de um tempo, o corpo que mexe, a gente não consegue ficar parado. Por exemplo, então assim, focar nisso durante 10 minutos. Ou focar, por exemplo, numa conversa com alguém, se decide ficar 15 minutos, 10 minutos focado nela, né? Não mais em si, não mais na tua vozinha, você vai calar aquela vozinha, vai só prestar atenção naquela pessoa, ou vai só prestar atenção no som que você está tirando. Mas assim, é mais fácil de fazer com o primeiro e o segundo quadrante. E o que a gente vai fazer? Justamente, durante 15 minutos, por exemplo, escolheu a visão, né? Aquele que eu falei. Vai escolher um ponto e vai ficar olhando para aquele ponto. Vai botar o celular para tocar, isso aí tira a ansiedade. Se a gente põe o celular para tocar depois de 10 minutos ou 15 minutos, no tempo que você escolher, isso aí tira a ansiedade. A gente não vai precisar ficar olhando para o celular para saber se já passou. Não, põe lá o cronômetro, ele vai tocar. Então, assim, aquilo ali já tira da tua cabeça aquele estresse. Você vai ficar 10 minutos, 15 minutos olhando para um ponto e concentrado só naquele ponto. Você vai perceber, assim, que no começo, que é essa confissão que eu queria fazer, eu fiz esse exercício novamente essa semana, para treinar, até para experimentar novamente. Eu já fiz muito isso na Suíça, eu passei anos fazendo isso. Né? E, cara, na Suíça eu estudava, assim, parecia um maluco, um psicopata, assim, eu era muito focado quando estava lá. E agora tá mais ou menos, né? Meio que me habituei a estudar mais ou menos, faço progresso ali, mas de repente eu me dei conta que não tá realmente como deveria estar. E eu fui fazer esse exercício. Cara, eu juro pra vocês, nos 30 primeiros segundos eu já queria desviar. Nos 30 primeiros segundos eu já tava agoniado. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe? Então, assim, aí é claro que eu percebi isso e continuei. Quando a gente força um pouquinho, a gente acaba conseguindo fazer isso de forma mais fluida, né? Mas então, vai ficar. Vocês vão perceber a vontade de desviar, e talvez até vocês desviem um pouco o olhar, se você foca na visão, por exemplo, vocês desviam um pouco o olhar. Pensou nisso? Que negócio, né? Corta e volta. Não, tô olhando para cá. Fica. Né? Aí, depois de um tempo, desviou, o celular ainda não tocou, desviou, tá pensando em outra coisa. Não, peraí, aqui. Né? É esse exercício que a gente tem que fazer. Tá ali, corta, volta. Dali, corta, volta. Por 10 minutos, no mínimo, todos os dias. Tá? É estranho. O que isso tem a ver com o nosso piano?
um pouco tudo, né? Porque a gente não consegue fazer isso enquanto tá estudando piano. E não adianta. Não é ao piano que a gente vai treinar isso. Ao piano a gente tá concentrado em outras coisas, tá até um pouco estressado ali, tem que trabalhar uma coisa, tem que ter resultado. Então, assim, é um exercício bobo, rápido, 10 minutos, 2 vezes por dia, de preferência. A gente vai estar focando nisso, tá? Se focou na audição, começou a pensar, não, peraí, audição, deixa eu focar. Aí começou a pensar, não, peraí, audição, deixa eu... É esse exercício que a gente tem que fazer por 10 minutinhos, 2 vezes por dia, de preferência, todos os dias. Tá? Vocês vão perceber, assim, é evidente depois de um tempo, cara, o foco fica maravilhoso, a concentração fica impressionante, tá bom? Quando a gente começa a treinar isso daqui, tá? Então, aí é claro, a gente, justamente, o que a gente tem que fazer para finalizar? A gente tem que justamente pegar esses cavalos malucos que a gente tem e pôr em função do nosso objetivo, que é tocar piano, né? Então, assim, com esse exercício, esse é só o primeiro, são dois, né? Aquele quando a gente está no caos mesmo, da respiração, e esse exercício da meditação consciente, né? Com esses 2 exercícios aqui, a gente vai conseguir, aos pouquinhos, levar os cavalos, justamente, esses cavalos malucos que a gente tem na nossa mente, levá-los em direção, né, pô-los novamente no caminho que a gente escolheu de tocar piano, tá? Então, assim, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero ter sido claro, né? Eu não consegui desenhar, não consegui fazer nada disso. Talvez eu prepare uma aula mesmo em cima disso, aí consiga compartilhar a tela, enfim, mostrar direitinho. Mas escrever talvez seja até mais simples. Mas é esse exercício que eu queria trazer, tá bom? É muito importante, é muito importante. Então, eu sei da importância disso aí, tá? Hoje, inclusive para mim. Então vamos lá, é isso daí que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu me chamo Luiz Gustavo Pontes. Eu trago sempre aqui temas importantes, relevantes e interessantes para a construção de um pianista artista, tá? Então a gente vai trabalhar nas próximas lives essa parte mais psicológica mesmo, antes de voltar a trabalhar a parte musical mesmo e poética, que, enfim, que eu acho que também é importante. Mas antes de tudo, a gente tem que, né, ficar bem novamente da cabeça, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um beijo aí pra todos. Espero ter sido claro, espero ter sido útil aqui pra vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Falou, fui!